21 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a insegurança jurídica que atinge nosso país e o que pode ser feito para combatê-la. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre a taxa de crescimento do PIB. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o professor de finanças do INSPER, Ricardo Rocha, que falou sobre as fintechs. Fique conosco. O Brasil precisa continuar trabalhando para sair e superar a crise. Todavia, um dos grandes desincentivos ao investimento, à geração de emprego, de renda, a criação e atração de investimentos se dá em função da burocracia e da insegurança jurídica que nós temos aqui. A criação de leis sem observação da Constituição. A criação de novas obrigações também sem a correspondente lei. Nós temos algumas situações que geram expectativas aos empresários, geram expectativas aos trabalhadores e continuamos navegando na dúvida. Exemplo disso, o Plano de Recuperação Tributária para as Empresas, o PERT ou o Refis, como chamam, já aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado Federal, objeto de redições de medida provisória e já vamos para a segunda semana aguardando a sanção presidencial. Enquanto isso, as empresas não sabem que direção seguir. Se aguarda a sanção presidencial, se adere a uma outra modalidade, se faz um parcelamento normal e o prazo para adesão ao PERT é 31 de outubro. O que se vai fazer? Editar uma nova medida provisória? Deixar caducar essa? Ora, são inseguranças que impedem o investimento em novas atividades, a geração de emprego, a contratação, a ampliação dos negócios. Mesmo em matéria trabalhista, apesar da reforma tributária, já se conta muitas vezes com alterações que hão de vir em relação a essa reforma que sequer entrou em vigência. No mesmo momento, há várias categorias econômicas em negociações coletivas, sindicatos tentando definir convenções e acordos coletivos, mas também a insegurança sobre o que há por vir, se vai haver uma nova medida provisória alterando disposições da reforma trabalhista, alterando a questão do custeio dos sindicatos e manutenção dos sindicatos, impede o avanço nas negociações coletivas, nas negociações trabalhistas. Portanto, no que diz respeito à atividade empresarial, a insegurança é muito grande. Não há como se esperar a superação de crise com esta burocracia, com constantes ameaças de aumento de carga tributária e sem saber que lei realmente vai vigorar, apesar da aprovação dentro do Congresso Nacional. O Simp espera, portanto, que realmente haja uma desburocratização, que aquilo que é lei realmente seja eficaz, que aquilo que venha a ser aprovado, decidido, seja sempre em prol da atividade produtiva, em prol da atividade empresarial e também para a segurança dos trabalhadores. Essa é a nossa preocupação, é o nosso trabalho. É assim que sairemos da crise. O Memorial do Imigrante, criado em 1998, funciona no local da antiga hospedaria de imigrantes, por onde passavam todos os estrangeiros que chegavam a São Paulo. Além do museu aberto ao público, há também o Centro de Pesquisa e Documentação, o Núcleo Histórico dos Transportes e o Núcleo de Estudos e Tradições. Visite na Rua Visconde de Parnaíba, número 1316, no centro de São Paulo. A Anefac, FIPECAF e Serasa Experian realizaram no último dia 17 de outubro o troféu Transparência, que é a escolha das empresas com as demonstrações financeiras mais transparentes do Brasil. Dividida em 3 categorias, a análise das empresas é feita pelos alunos de mestrado e doutorado da USP. É muito importante essa transparência porque ela traz diversas vantagens para as empresas. Entre essas vantagens nós podemos citar o menor custo de capital, maior facilidade de crédito,
maior organização e gestão da empresa. Duas perguntas que são feitas por toda a sociedade brasileira. Se já saímos da recessão e a que taxa vamos crescer? A primeira resposta é fácil, sim, já saímos muito devagar, muito timidamente, mas o país esse ano vai crescer um pouco abaixo de 1%. É fato, o setor agrícola que está sendo a locomotiva do crescimento. No próximo ano vai ser um valor próximo a 3% e depois nos anos seguintes é um valor entre 2% e 3%, um pouquinho abaixo. 2,5% é muito pouco para um país como o Brasil. Se compararmos que vizinhos brasileiros como o Peru, Colômbia, vão crescer a taxas superiores a 4% e outros países como a Índia e a China, que são países continentais, a taxas de 8%, de 6%, é muito pouco para um país com o potencial do Brasil. E do que depende esse crescimento, tanto do ano que vem e dos anos seguintes? Depende de dois conjuntos de fatores. O primeiro conjunto de fatores é de qual que é o produto potencial da economia brasileira, quer dizer, qual que é o nível do produto que a economia consegue crescer sem ter inflação. E isso se chama produto potencial e depende primeiro de condições institucionais, facilidade de negociar, facilidade de abrir e fechar empresas, uma certa medida da eficiência da economia brasileira. Nesse sentido, o Brasil está mal. Você tem classificações de produtividade e o Brasil na América Latina está em penúltimo lugar, só é melhor do que a Venezuela. O segundo conjunto de fatores depende do ambiente externo, por um lado, que é favorável, os preços das commodities estão em alta, as taxas de juros nos mercados internacionais estão muito baixas e os investidores estão eufóricos, as bolsas de valores estão subindo muito no mundo. E por último, depende da capacidade do governo em desenhar e implementar políticas no Brasil. Para implementar, o governo tem poder político. Todas as medidas que o governo se propôs conseguiu aprovar no Senado. Todavia, o grande problema é o problema diagnóstico da economia brasileira. E o que acontece? O governo está focando todas as energias nas finanças do setor público e não está olhando para as finanças do setor privado, que é o grande freio da economia brasileira. Nesse sentido, o SINPE fez um trabalho, que está no site do SINPE, que aprofunda isso mais. É isso. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje chama-se Fintechs. Você já ouviu falar muito a respeito. Saiba hoje a verdade do que são as Fintechs. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é o professor doutor Ricardo Rocha. Ele faz parte de todas as associações, federações de bancos, bolsa de valores, é professor e é um especialista no tema. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, agradeço muito o convite, é uma honra. A honra é nossa. Professor, o que vem a ser uma fintech? O que é uma fintech? Então, fintech nasce da associação de 2 palavras em inglês,
Financial e Technology. Então, na verdade, o que é uma fintech? É uma empresa que usa da tecnologia para oferecer serviços de natureza financeira. Quais serviços? Quaisquer serviços financeiros que são oferecidos também no mundo tradicional pelos bancos. Então esse é o propósito das fintechs, usar da tecnologia, do marketing digital, do ambiente digital e chegar mais rápido no seu consumidor, de forma mais barata também e de forma bem inovadora. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de mudança silente no sistema financeiro. Sem dúvida, a mudança no sistema financeiro, ela é, como muita gente usa a palavra, disruptiva. Ou seja, a partir de 2008, crise do subprime, regras de controle, custos muito elevados para os bancos. O que a gente tem observado? Muitas fusões, né? No próprio caso brasileiro, sobraram poucos bancos para você abrir uma conta tradicional. Então, com essa mudança, muitos jovens estão saindo da universidade. Esse movimento começa nos Estados Unidos, como quase todas as inovações, e percebendo que tem menos emprego, mas o que eles sonham, o que eles querem é estar no sistema financeiro. Bom, se eu não posso concorrer a uma vaga de trainee, então eu vou ser o próprio empresário. Então eles partiram do pressuposto que a tecnologia diminui os custos, enxergaram lacunas onde os bancos tradicionais oferecem produtos, às vezes muito caros ou sem olhar o interesse do consumidor, e estão nas redes sociais fazendo isso, concorrendo diretamente ou em parceria com os bancos. Então nós vivemos um momento muito interessante, é o chamado momento do banco digital. Tudo se transforma para o digital, então é bem provável que em 5 ou 10 anos vai ser raro você entrar numa agência bancária, vai ser muito difícil. Agora, como é que o sistema financeiro está enxergando isso? Bom, o sistema financeiro, ele acabou aproveitando da eleição do Trump para reclamar dos chamados custos de observância, né? Tem uma lei nos Estados Unidos chamada Dodd-Frank, que foi editada após a crise do subprime, que colocou mais custos sobre os bancos. Então eles estão tentando tirar um pouco dessa pressão regulatória. Só que, mesmo assim, a estrutura bancária é custosa. Outra coisa, o banco pensa da seguinte maneira: puxa vida, eu poderia contratar esses jovens e colocar aqui dentro. Então vou contratar um jovem totalmente inovador, disruptivo, vou falar para ele, não precisa vir de blazer nem de gravata, você vem aqui de bermuda trabalhar. Você concorda que isso não vai ficar muito adequado ao ambiente tradicional? Então é mais fácil os bancos fomentarem o desenvolvimento dessas fintechs. Alguns bancos como o Itaú, por exemplo, tem lá o seu espaço de cowork, né? Tem o tal do Cubo. Então eles estão incentivando. Esse incentivo faz com que os bancos aprendam com essa meninada. Então como é que eu posso me apropriar dessas ideias e tentar mudar dentro da minha instituição? Né? Essa é uma coisa interessante. Menor. Com custo menor. Tanto é que alguns bancos já estão lançando as suas plataformas digitais. Veja que a pressão é tão grande por inovar que o próprio Itaú adquiriu a XP. Por enquanto não tem nenhum grande movimento digital. Mas por que o Itaú pagou uma fortuna pela XP? Porque a XP atendia os clientes jovens que não têm muito tempo para falar com o gerente de banco. Tá? Mas ainda não é um movimento digital. O segundo momento vai ser que essa conversa não vai se dar com o corretor da XP, mas com uma plataforma digital. A gente vive a era da busca da autonomia. O jovem não quer perder tempo com aquilo que ele acha que ele pode resolver rapidamente. Portanto, ele não quer falar com pessoas para fazer uma aplicação em ações, ou num título do Tesouro, ou comprar um seguro, ou comprar uma previdência. Então, tudo isso junto abre espaço para que jovens que tenham ideias inovadoras, que consigam mostrar: eu faço a mesma coisa que você faz, de maneira mais barata e agradando melhor o consumidor. Em vez de olhar o interesse de quem vende, eu vou olhar o interesse de quem compra. Agora, é um mundo muito novo, a gente não sabe onde vai parar, mas com certeza a parceria entre grandes instituições e fintechs, ela veio para ficar. Agora, a grande mídia vem dizendo que as fintechs, inclusive, emprestam dinheiro. Aí nós temos que explicar direitinho. Que é o que eu gostaria. Que nós temos um processo
que é chamado de peer-to-peer lending. Por que a gente usa a expressão em inglês? Porque tudo vem de fora para dentro, né? Sim. Que seria o seguinte, uma pessoa física emprestar para outra pessoa física. Isso ainda na regulação brasileira não é muito claro e ninguém está fazendo isso, porque você, cada vez que toma a decisão de emprestar diretamente, você assume um risco de crédito. Por isso que a gente opta, às vezes, em colocar o dinheiro no banco, porque a gente acredita que o banco tem uma capacidade de analisar o risco superior à nossa, o que na grande maioria das vezes é verdade, né? Mas algumas fintechs, percebendo que existem bancos pequenos, financeiras, que têm um bom processo de crédito, mas têm dificuldade em aumentar sua base de clientes, porque é caro, né? Se você tem uma financeira independente, você concorrer com os 5 maiores bancos brasileiros é muito caro. Então o que esses jovens fizeram? Montaram uma plataforma digital, fazem um acordo de distribuição de crédito com 3, 4, 5, 6 financeiras e vão capturar o cliente para esta financeira. Então esse processo está acontecendo no Brasil. Trabalhando como corretor. Como se fosse um corretor, um distribuidor autorizado, né? Agora, esse processo do crédito, como ele evolui, a gente não sabe. No mundo todo, a pressão para que eu possa emprestar dinheiro diretamente para outra pessoa aumenta. Os bancos centrais acabam resistindo porque eles têm medo de perder o controle da oferta de crédito, e isso tem várias implicações. Mas nós caminhamos provavelmente para que num prazo de tempo não muito longo seja possível fazer isso. Agora, essas fintechs começam a criar, porque hoje você tem bancos, você tem os fundos que são fora dos bancos, tem as fintechs que são uma espécie de, como se fossem corretores, fazendo todo tipo de trabalho e numa velocidade muito maior do que no próprio sistema financeiro tradicional. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, qual é a tendência futura disso? No futuro, essas fintechs criarão musculatura e elas farão empréstimo direto, ou elas continuarão como representantes intermediários de fundos, de bancos e de parceiros ou de investidores? Olha, todas essas perspectivas estão abertas. Se a gente falar que só tem uma rua pavimentada, é mentira. Então, por exemplo, eu posso ter uma fintech, ser tão eficiente na distribuição do crédito, da sua financeira, que lá na frente a gente pode se juntar. E aí eu vou entrar com a minha inteligência digital e você com o seu processo de crédito, e você gostou tanto da minha inteligência digital que você não vai mais atender ninguém diretamente. Você vai virar um banco só digital. É possível, né? Já existem bancos só digitais. Pode ser que a fintech compre o banco, pode ser que um outro investidor adquira a fintech e simultaneamente peça ao Banco Central autorização para ser banco. Então, tem vários caminhos abertos, né? O que é interessante é o seguinte: o jovem com a tecnologia, ele muda a dinâmica de venda. Quando nós estamos no mundo tradicional, a gente está muito apegado a um mindset que nos obriga a seguir um certo ritual. É como receber alguém em casa, né? Minha geração foi educada de uma maneira, tem todo um ritual. Essa molecada é despojada, liga para alguém meia hora antes, se não tem cerveja, toma refrigerante, se não tem nada, toma água. Eles não estão muito preocupados com o ritual. Então toda essa forma flexível deles enxergarem o mundo, eles canalizam para a criação de novas formas de negociação. E com isso fazem o mundo ser diferente. E os bancos estão atentos a isso. O mundo já não vai ser o mesmo, né? Os jovens querem autonomia. A nova geração que vem vindo, né? A geração milênio, tende a fazer todas as suas negociações de compra, de venda, de aplicação, de empréstimo, seja lá o que for, via eletrônica. É uma tendência muito forte de ser tudo digital. Por quê? Elas não querem falar com pessoas. Porque elas querem autonomia, né? Então, na medida que você educa melhor uma geração sobre o que é um produto financeiro, o que é um título do tesouro, o que é uma previdência complementar, o que é um seguro do automóvel, na medida que esse jovem, melhor educado, não só de forma geral, mas também como consumidor de produtos financeiros, ele percebe que com 3 cliques num aplicativo ele resolve o problema dele, ele começa a questionar por que eu tenho que me deslocar até uma agência
para conversar com alguém que eu não sei quem é, que de repente eu não sei se vai me explicar da forma que eu vou entender. Então, o que pode ocorrer no momento intermediário é esse jovem ainda ter que ligar para alguém, mas quando ele liga, você já tem que ter na ponta da língua o produto que ele quer e ele vai te dizer, o seu produto é bom, mas o seu preço é caro, muito obrigado, e vai desligar o telefone. É uma nova forma de você comprar os produtos financeiros. Que produto financeiro e a área médica são duas áreas que até agora as pessoas têm muita dificuldade de entender. Mas com as redes sociais, com você podendo pesquisar nos portais e com a tecnologia, né, sendo a motivadora, porque antes da tecnologia, quem que gostava de sistema financeiro? Bom, sempre uma parcela de jovens teve uma atração pelo mercado financeiro. E a outra parcela achava isso muito chato, né? Muito termo, tenho que ter um verdadeiro dicionário na minha cabeça. A tecnologia fez com que o jovem percebesse que se eu posso resolver tudo no meu aplicativo, então fica mais fácil. Assim como eu tive que me virar para aprender o uso da tecnologia, eu também vou me virar para aprender os termos financeiros. Né? Agora, os bancos têm que estar atentos. Se eles não tiverem o produto que o investidor quer, eles vão ter problema. Os bancos hoje olham para as fintechs como parceiros, como distribuidores de seus produtos possivelmente. Essa é uma forma de olhar, a outra forma é tentando aprender. Porque é como se em termos de inovação em vendas, vamos pensar em vendas para seguro, previdência, qualquer produto financeiro, inclusive meios de pagamento, sim, em inovação as fintechs estão, sei lá, 50 anos na frente dos bancos, na forma de pensar. Então, ao observar esses jovens que são inovadores, eu antecipo o meu futuro. Eu não posso desconsiderá-los. Não é porque a estrutura de capital deles comparada com a minha é pequenininha que eu não devo prestar atenção. Pelo contrário, eu devo prestar atenção e, quando possível, incorporar na forma de vender a mesma maneira de pensar. Isso é tão interessante que nos Estados Unidos, 80% dos investimentos das pessoas físicas é feito diretamente nas assets, nas empresas de gestão. Na maioria das vezes de forma digital. Os bancos ficaram com crédito, prestação de serviço de recebimento, né, para os empresários, e só 20% dos investimentos dos americanos estão em bancos. Isso porque as fintechs ainda estão engatinhando, né? Então nós já temos, por exemplo, fintechs que colocou um robô para falar com você, que é na verdade um software muito inteligente, que está aprendendo até a falar com as pessoas, que com 15, 20, 30 mil reais monta uma carteira de investimentos dentro do teu perfil e diversifica. Se você chegar num banco tradicional e falar, olha, eu tenho 30 mil reais, eu queria montar uma carteira diversificada, o gerente vai dizer, esquece, isso é coisa para milionário. Porque na verdade isso é caro para você fazer no mundo tradicional. No mundo digital isso fica barato. Então nós temos assim processos de inovação extraordinários que já estão ocorrendo e vão continuar. Professor Ricardo Rocha, nós chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado pelos esclarecimentos e esperamos que toda essa tecnologia venha para o bem, para simplificar a vida das pessoas, reduzir custos, trazer acesso a crédito e o desenvolvimento do nosso país, do mundo melhor e, claro, a preservação do sistema financeiro, da Bolsa e de todos os outros, porque sem sistema financeiro, sem Bolsa, nada funciona. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!